Amém. Amém. Vamos abrir aqui em Mateus 9. Mateus 9. Diz assim: E entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados te são os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Amém. Pai, nós te pedimos graça, Senhor, e revelação da palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nos socorre. Amém. A gente continua aqui no capítulo 9 do Evangelho de Mateus. E interessante, né? O versículo 1 diz que, entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. A gente parou no capítulo 8 quando ele tinha ido para Gadara, né? O outro lado lá, onde ele foi rejeitado por causa dos porcos. Né? Foi rejeitado lá. Cada pessoal teve prejuízo e rejeitaram o Senhor. E aí ele voltou de onde ele estava, né? Porque essa cidade aqui era Cafarnaum, a sua cidade. Voltou para Cafarnaum. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Jesus, ele continua aqui seu embate com os líderes religiosos da sua época, porque não criam nele. Jesus, quando volta para sua cidade, lhe trazem um paralítico. Jesus, vendo a fé deles, né? A fé não só do paralítico, mas de quem trouxe o paralítico, né? Isso aqui são amigos que nos levam até Cristo, né, irmão? Jesus, ele viu a fé de todos, né? No plural. Por isso que é importante termos amigos que nos levem a Cristo. E isso acontece, viu? Quantas pessoas não estavam aí aleijadas no pecado, né, meu irmão? Sem condição alguma de ser liberto aqui dali, e amigos levaram essas pessoas até a Cristo. E devido a essas pessoas, a instrumentalidade dessas pessoas, né? Vidas foram transformadas, né? Famílias restauradas. Mas o religioso, ele estava concentrado, ele não estava concentrado no milagre, né? Na bênção, ele estava concentrado no erro teológico. Sabe? Ele entrava ali para ver onde é que o Senhor ia tropeçar para ele acusar o Senhor. Para ele acusar. É por isso, irmão, que eu preguei naquele dia, lá na comunidade, que Paulo, ele não ensinou só doutrina para Timóteo, mas Timóteo também acompanhou o modo de viver, a fé, a intenção, a longanimidade, sabe? Porque a árvore, ela é conhecida pelos frutos. A intenção dessas pessoas aqui
Será que era uma boa intenção? De modo algum. Ele estava ali no meio do povo só para fazer contenda, só para julgar, sabe? Eles, em vez de estar ali dando glória a Deus, ele estava murmurando. Isso aqui é uma má intenção, né, meu irmão? Os fariseus eram pessoas de doutrina impecável. Quem disse foi o próprio Jesus, né? Fazer o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque o Senhor Jesus fala, na cadeira de Moisés assentaram os escribas e fariseus. Então, assim, eles eram pessoas de doutrina impecável. Mas a intenção deles era maligna. Por isso que eles foram reprovados como mestres. Porque a intenção deles era maligna. Paulo queria ensinar isso para Timóteo também entender as intenções, né? E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Porque os pecados, ele foi o que fez. O pecado, ele fez isso conosco, né? Nos deixou enfermos, paralíticos, leprosos, sabe? Quando o Senhor trata com nossos pecados, ele trata com as nossas enfermidades. E o Senhor fala, te perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Como eu disse, né? O nosso espírito, tudo que está relacionado ao conhecimento, ele está relacionado ao espírito do homem, né? É o espírito do homem. O Senhor, pelo seu espírito, ele conheceu os pensamentos do coração daqueles homens. Isso aqui é uma faculdade espiritual. Tudo que discerne a conhecer é relacionado ao nosso espírito. Sabe? O conhecimento é algo do espírito do homem. E Jesus, ele tinha isso muito bem afiado nele, né? Que ele andava totalmente sob a direção do Espírito Santo. E ele conheceu os pensamentos daqueles corações. Ele disse, por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. Jesus, ele fala para os fariseus que o que é mais fácil, né? Dizer, estão perdoados os seus pecados ou levanta-te e anda, né? Porque quem faz mais, faz menos, né? O Senhor, para mostrar que ele tinha autoridade para perdoar pecados, ele mandou aquele homem se levantar e andar, porque se aquele homem foi curado, os pecados também dele foram perdoados, porque mentindo aquele homem não estava, né? Porque eles viram, né? Se ele pôde curar, ele pode realmente perdoar. Ele é verdadeiro para isso, né? Ele é verdadeiro. Não sei se foi com Elias ou foi com Eliseu, se eu não me engano foi com Elias, a viúva lá de Sarepta, né? Quando Elias multiplicou o azeite, né? Não. Foi mesmo, foi. Foi Elias e Eliseu. Elias pediu que ela me desse o pão, fizesse um pão para ele. Ela disse, eu só tenho um pedacinho para me comer e morrer com meu filho de fome. Ele disse que não ia faltar não. E ela fez isso e ela teve em abundância. Ela disse para Elias, né? Eu sei que a palavra na tua boca é verdadeira, porque de fato se cumpre o que o profeta falou. E o Senhor fez isso para provar que de fato o Filho do Homem ele tem poder para perdoar pecados e curar enfermidades, porque quem faz mais, faz menos também. E levantando-se, foi para a sua casa.
E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. A gente viu aqui que Jesus primeiramente cura a pessoa, né, para depois mandar levantar, né? Ele primeiro foi curado, depois ele se levantou e andou. Essa é a nossa condição. A gente precisa ser curado pelo Senhor para a gente pegar essa cama, né, e sair andando, porque esse leito, ele é um sinal para a gente nunca esquecer do que nós fomos, né, no passado. A gente carrega um leito, viu mesmo, meus irmãos? A gente carrega um leito para a gente, né, lembrar que éramos paralíticos e o Senhor um dia nos curou. Pela sua palavra fomos curados. A multidão se maravilhou. É? Então essa é o que a gente pode aprender sobre essa cura maravilhosa do Senhor. Versículo 9. Jesus come com pecadores na casa de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isso aqui é outro momento tremendo, né? O Senhor chama Mateus, que era um homem odiado, né, pelo povo judeu, porque quem trabalhava para Roma cobrando imposto era odiado, né? E o Senhor o chama. E ele se levantou e seguiu. Ele obedeceu ao chamado do Senhor. E aconteceu o quê? Estando ele em casa, sentado à mesa, né, na casa provavelmente de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, novamente, vigiando o Senhor, como fizeram com o apóstolo Paulo, né, com todos os irmãos, né? Os fariseus aqui, eles eram pessoas difíceis, né? Esses irmãos se introduziram na igreja e eles ficavam pastorando se os irmãos iam comer alguma coisa, ia comer com gentios, sabe? Ia comer alguma comida que era proibido pela lei judaica. Essas pessoas são complicadas, né? Pessoas que vivem vigiando os outros. É uma coisa terrível, né? Viver vigiando os outros. Isso aqui é um sistema que pode até entrar no sistema religioso, né? A gente vê a igreja mesmo que é um pastorando o outro, né, irmão? A gente vê mesmo, isso aqui é uma coisa terrível, misericórdia. Pastorando. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Isso aqui o Senhor diz qual é a natureza do evangelho, né? Esses sãos aqui, no original, são os fortes. Não precisam os fortes de médico, mas sim os doentes. Porque de fato é verdade. Quem é forte, ele não precisa de Jesus. Sabe? Quem acha que está tudo bem, que está muito bem, que está de vento e polpa ali, sabe? Não precisa. Mas os pobres, né? Eles querem o Senhor. O Senhor veio para essas pessoas. É por isso que a palavra diz: bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Então, o evangelho, de fato, é para esse povo desqualificado. Não são para os
para os justos aos próprios olhos, né? São para os injustos, aqueles que pela graça foi revelado quem eles são e eles ouvem a voz do Senhor e têm o Senhor como sua única esperança. O Evangelho, ele não é uma meritocracia, né? Glória a Deus, Pai. Sabe, não funciona assim. Quem é mais justo é o mais amado por Deus, quem é o mais justo é o mais... Não. É quem se reconhece pecador, né? Os fracos, os que não têm esperança mais em ninguém. O Evangelho veio para essas pessoas. É por isso que Paulo diz, examinai entre vós, né? Não há muitos sábios, nem muitos poderosos, né? Nem muitos instruídos, porque o Senhor escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, né? O Evangelho veio para os pobres mesmo, para os fracos, para os pecadores, gente desqualificada mesmo, igual a mim, como eu. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O Senhor cita uma profecia de Oséias, quando Deus repreende o povo judeu que era tão apegado a seus rituais religiosos, mas não obedecia o principal, né? Enquanto a opressão e a maldade comia de esmola, o Senhor diz, olha, eu quero misericórdia, quero, e não sacrifício. Mais temor do Senhor do que holocaustos, né? O Senhor, ele quer um coração disposto a amá-lo e a obedecê-lo e ter misericórdia do outro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O Senhor está mais interessado nisso e não em sacrifícios, né? Nessa nossa vida, do jeito que a gente acha que vai agradar a Deus. Eu não vim para chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Porque o justo, ele vem para o Senhor com a bagagem, né? O justo, ele vem para o Senhor com a bagagem de meritocracia nas costas dele. E até o Senhor libertá-lo daqui e dali é uma luta, mas a pessoa que não tinha nada que o recomendasse, sabe? Ele confia totalmente na misericórdia e na graça do Senhor. Ele não se gloria de nada. Por isso que Jesus veio para quem não tem nada, que é para Jesus ser tudo na vida dele, né? Porque quando a gente é muita coisa, a gente fica querendo competir, fazer com que o Senhor divida a sua glória conosco. Isso não é a proposta do Evangelho, não. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Versículo 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Só ver aqui que o mal deles era fome mesmo, né? Sofrimento, meu irmão. Sabe? Aqui o peso, a dor, o sofrimento deles. O Senhor convidou eles para uma festa, né? Para um banquete, para as bodas do Cordeiro. Eles rejeitaram e fica aqui reclamando com o Senhor porque é que eles vivem com fome e o Senhor vive celebrando a festa, né? A festa da graça. Aí bota a culpa no Senhor que come com pecadores. Ai, Jesus. Nós somos terríveis, meus irmãos. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestes velhas, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se
mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém. Glória a Deus, Pai. O que a gente tinha aqui, né, um pessoal problemático. Você vê que João ele tinha discípulos, né, João Batista. 2 entenderam pela graça o que é que a proposta de João Batista, né, que veio preparar o caminho do Senhor. João e André. João e Tiago, os filhos de Zebedeu. André é irmão de Pedro. João e Tiago entenderam a proposta de João. E logo quando João falou, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles foram até Jesus. Senhor, onde tu moras, né, onde habitas, onde assistes? E o Senhor trouxe eles para vir para onde o Senhor estava. Já o resto, criou-se uma seita, sabe? Você vê como é problemático isso, né? Os discípulos de João criaram um sistema também para eles. Eles não se permitiram avançar, né? O próprio João disse, eu não sou o Cristo, eu vim preparar, eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho do Senhor. Já eles aí pega e se apega. Isso aqui acontece hoje em dia mesmo, meus irmãos. O que é a igreja luterana? O que é a igreja calvinista? O que é a igreja wesleyana, né? Metodista? Todas essas comunidades são fundamentadas na revelação de que um homem teve um dia, sabe? A revelação de Lutero, de Calvino, de Wesley. Aí se apega a rituais, a métodos, né? E fica ali, não permite o Espírito dar novas, né? Uma revelação, não uma nova revelação, né? Uma nova direção. Sabe? Será que o Espírito Santo quer que a gente permaneça nisso? Ou quer que a gente avance para isso aí? Tá entendendo? A gente tem que se fazer essa pergunta, porque eles criaram um sistema para eles, a ponto de querer arrumar problema com o Senhor. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João Batista, dizendo, por que jejuamos nós os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus, podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. O próprio João Batista falou isso, né? O João Batista falou que quem tem a esposa é o noivo. Ele falou que ele era só um amigo do noivo, que ouvia a voz do noivo e se alegrava. E ele se alegrou quando ouviu o Senhor, a vinda do Senhor, né? O batizou, está vendo ali, cumprida a profecia, a palavra do Senhor. E ele falou, agora é necessário que ele cresça e que eu diminua. João falou isso, que ali se iniciava mesmo o casamento. O Senhor estava ali preparando a sua noiva para festejar. Ali era um momento de alegria, o Senhor estava conosco, o Senhor havia vindo para salvar. Então a estadia do Senhor conosco ali era a presença do noivo. E enquanto o noivo está conosco, não há jejum. A gente jejuma agora, a gente chora agora, né? Mas na glória será celebração, né? A palavra do Senhor enxugará toda lágrima no nosso rosto. E nunca mais terão necessidade alguma. Então, eles não entenderam isso. O problema do sistema religioso é isso. Eles não entendem. Se prendem a costume, uso e costume, a uma tradição. Não. A minha igreja é fundamentada na tradição oral, lá dos apóstolos. Aí a gente pergunta onde é que está escrito isso. Não está escrito em lugar nenhum, é a tradição, né? Há uma visão da irmã Ellen White. Teve uma grande revelação no século XVI, acho que foi século XIX. E a gente está aqui ainda preservando a tradição da irmã. E se fecham para
para a direção que o Espírito quer dar. O Senhor está dizendo aqui: ninguém deita remendo de pano novo em vestes velhas, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior o rombo, né, o buraco. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. De fato, o Senhor, ele era a veste nova, né? E ele é o vinho novo também. As vestes velhas é a justiça que vem pelas obras da lei. As vestes novas é a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo, por crer nele. Então o Senhor disse que ali já estava se apartando. O vinho velho é o odre da lei mosaica. O vinho novo era o cálice de Jesus Cristo, né? Isso aqui é o vinho novo. Ele veio nos dar um vinho novo, sabe? Não mais o cálice da ira de Deus, mas sim o cálice da nova aliança no sangue dele. É um vinho novo. Jesus é um vinho novo, né? A alegria, ele traz alegria, satisfação, sabe? Os costumes mosaicos estavam passando, mas eles não entenderam. O Senhor não ia preservar os seus discípulos naquela tradição antiga, se ele já havia cumprido tudo e estava trazendo realidade. Versículo 18. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Amém. Tem outro evangelho, a gente descobre que essa menina também tinha 12 anos, né, de idade. Tem um evangelho que fala que essa menina tinha 12 anos. Não sei se é Marcos ou é Lucas. Mas essa menina, ela tinha 12 anos e essa mulher sofria 12 anos, né, de um fluxo de sangue. Você vê que o evangelho de Mateus, ele é muito significativo, sabe? Ele deseja apresentar isso, sabe? A salvação do Senhor para com gentios e judeus. Como o Senhor Jesus, ele ia ser abundante, sabe? Para com todos, tanto gregos quanto judeus, né? Apesar de que essa mulher com fluxo de sangue era judia, esse tocar do Senhor, ele representa a salvação que vem pela fé. Ela creu que se somente tocar no Senhor, seria curada. Assim somos nós, né? Nós cremos, por isso nós falamos, né? Nós cremos, por isso nós permanecemos no Senhor. Já a menininha foi tocada. A menina foi tocada. Sabe? Aquelas vestes, né, dos judeus que andam com as vestes. Até hoje eles andam nas suas orlas da sua veste. Tem um bordadozinho, né? Tipo um babado, né? Nas orlas das vestes deles. É a borda das vestes
Jesus tinha isso e ela tocou, que aqui dali representa o poder, né, o governo de Deus sobre esse mundo. As vestes do Senhor, a justiça do Senhor, ela é poderosa. Então o Senhor, ela tocou ali e ali dele saiu virtude, sabe? E outro evangelho também diz, né? Ele pergunta quem me tocou. Os discípulos falam, tanta gente te aperta, Senhor. Aí ele fala, de mim saiu, não alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, poder curador, né? Então essa mulher ela tocou com a fé, sabe? Essa é a maneira da gente tocar o Senhor, sabe, irmão? É com a fé. É o Espírito com o Espírito, dá certo, sabe? Com o Espírito nós tocamos as coisas espirituais e aí dá certo. E aí dá certo. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. A palavra diz que ele fala, no Evangelho de Marcos ele fala, né? Menina, levanta-te, né? No original é uma palavra que a mãe dizia para a filha, sabe? Filha, levanta-te, né? É uma palavra que uma mãe dizia, como se uma mãe acorda um filho hoje para ir para a escola. Porque para ele, né? A ressuscitar um morto é assim. Para ele basta a sua palavra, que o espírito volta para o corpo e tudo se cumpre. E ele tocou nessa menina, sabe? Glória a Deus. Entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se, sabe? Então nós temos uma mulher que há 12 anos estava sofrendo de um fluxo de sangue e tocou o Senhor com a fé e foi tocada pelo Senhor com cura, e essa menina aqui que o Senhor tocou e ela levantou-se. É interessante isso, sabe, irmãos? É interessante isso. Versículo 27. E partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes, crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram e Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se ele retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Então, o Senhor aqui, ele continua fazendo toda boa obra, né? Ele cura os cegos, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. Jesus disse, credes vós que eu possa fazer isto? E eles disseram, sim, Senhor. Então Jesus tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos deles se abriram, e Jesus ameaçou, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Jesus, ele cura cegos porque ele veio para isso, né? Só uma categoria de cego que não foi curada, foram esses fariseus aqui, sabe? Eles não foram curados, né? Trouxeram um mudo e endemoniado, ele expulsou o demônio, falou o mudo,
E a multidão se maravilhou. Você vê que o demônio, a situação da pessoa, né? Sabe, uma situação de cativeiro. O Senhor veio fazer isso, nos libertar, trazer salvação. E ele foi acusado, né? Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Chamavam o Senhor disso, de Beelzebul. É o príncipe dos demônios. Porque eles não foram curados. Nesses cegos aqui, esses cegos religiosos aqui, eles não receberam a cura. Mas quem recebeu foi salvo. Quem recebeu foi salvo. Sabe? Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua terra. É interessante, irmãos, que aqui ele inicia aqui falando isso para os discípulos, que orem para que o Senhor mande trabalhadores. Aí ele começa o capítulo 10, aqui ele começa o discurso, o segundo discurso dele, falando acerca dos filhos do rei, do chamado aos filhos do reino. Sabe? O Senhor andava fazendo o bem, pregando o evangelho, curando, e vendo a multidão, ele teve compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Era essa a situação do povo de Israel no tempo de Jesus, sabe? Um povo que não tinha pastor. O que tinham ali eram fariseus, escribas, várias seitas, várias denominações, várias sinagogas, mas sem realidade, o povo sofrendo, sem vida, sabe? E quando eles viram o Senhor, eles foram atrás do Senhor, porque eles viram que aqueles pastores ali eram cisternas furadas, não tinha realidade não tinha vida não, só o Senhor tinha a palavra de vida eterna. O Senhor se compadeceu deles, eles andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Vai ser como a segunda vinda do Senhor, né? No final da grande tribulação, ele vai encontrar o povo de Israel desse jeito também, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. De fato, há muita gente aí para ser salva, né? Há muita gente para ser salva. Há muito trigo que necessita ser juntado. Mas são poucos os trabalhadores. A gente deve orar para que o Senhor mande ceifeiros. Não é lobos, nem é mercenários, né? São ceifeiros. Ceifeiros, eles têm discernimento de pegar o joio e separar do trigo, né? Pegar só o trigo, juntar em feixes ali para levar para o celeiro. O joio, ele junta ali porque é para tocar fogo. Esses são os mensageiros do Senhor, os ceifeiros que pregam o evangelho. Sabe, eles andam como o Senhor, pregando o evangelho, orando, curando, trazendo cura, trazendo salvação, sabe? E a gente necessita dessas pessoas. Em nome de Jesus, meus irmãos. Amém. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Te pedimos graça, Senhor, para sermos tocados por ela, sermos transformados. Que essa palavra venha abençoar vidas, Senhor. Em nome de Jesus nós te rogamos. Amém. Amém, irmãos. Amém.